Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, há 2 domingos antes da festa maravilhosa da encarnação de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria e seu nascimento dela mesma, nossos santos teófilos padres estabeleceram na igreja o domingo dos antepassados, domingo que hoje a memória nós celebramos. Todos os antepassados, de acordo com Abraão, os que viveram antes da lei e os que viveram após dada a lei. No domingo que vem também se comemorará os antepassados de Cristo, mas todos, em geral, desde Adão até ao Joaquim e Ana, na ponta desta raiz de Jessé, onde floresceu a Virgem que dará o fruto da nossa salvação, o fruto da árvore da vida, maior do que qualquer homem poderia imaginar comer no paraíso. Agora nós, os caídos, podemos comer, uma vez que os céus se tornaram na Virgem, o seu ventre tornou-se mais expansoso que os céus, contendo Deus em si mesmo. Portanto, hoje, nossos santos padres estabeleceram esse domingo para que entendamos exatamente como se deu a aliança, da onde veio essa semente escolhida, separada, para que pudesse dar origem futuramente à grande graça de termos a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria, na figura do nosso patriarca Abraão. O Abraão é o centro desse domingo dos antepassados, onde comemoramos então sua semente. Todos aqueles que foram preparados após o milagroso nascimento de sua primeira semente com Sara, Isaac, depois Jacó, depois Judá, depois Davi, Salomão e todos os outros, até chegarmos aos descendentes diretos de Abraão, Joaquim e Ana. Todos aqueles viveram, portanto, antes da lei, antes de Moisés e Arão e depois de Moisés e Arão, e que viveram segundo a promessa que o próprio Abraão foi dito pela Escritura, que Abraão contemplou, o próprio Senhor nos garantiu em seu Evangelho, que Abraão viu de longe aquilo que vós, judeus, estão vendo, e se Abraão estivesse aqui convosco, estaria regozijando-se. Significa que Deus nos deixou claro, nosso Senhor Deus Salvador Jesus, que Abraão, mesmo antes daquilo que foi a encarnação, contemplou na glória de Deus, em seu Espírito, o próprio Messias, Deus Salvador Jesus Cristo. Por isso mesmo é que o Evangelho, toda vez, do penúltimo domingo antes da Natividade do Senhor, sempre o Evangelho determinado é a 11ª leitura do Evangelho de São Lucas, no dia que diz respeito à parábola da ceia. Diz que um homem preparou uma ceia. Quem é esse homem? Nosso mesmo Deus, Salvador Jesus Cristo, justamente com o conselho intratrinitário, prepararam uma ceia. Que ceia é essa? Ceia é a sua própria encarnação. A maneira pela qual a economia da salvação trabalharia para que ele pudesse encarnar no seio da Virgem Maria e poder realizar para nós, servir a nós um banquete, o seu próprio corpo e sangue, a sua própria divindade para nós os caídos, nos dando a vida eterna, e não só uma vida simplesmente viver eternamente, mas viver na comunhão e glória, participando de suas próprias energias, participando de sua natureza divina, como diz o apóstolo São Pedro. Então esta ceia é a sua própria encarnação. Para que ocorresse essa encarnação, portanto, esse anúncio, primeiramente ele chamou todos aqueles que eram os seus VIPs, digamos assim, amigos, seus VIPs, ou seja, seus amigos melhores, de maior procedência, da maior alta sociedade que poderia imaginar, ele que era um nobre homem. Quem eram esses seus nobres amigos, aqueles mais íntimos, os seus, digamos assim, amigos de alto padrão? Esses foram aqueles, exatamente, os descendentes de Abraão. Escolheu Abraão e de sua semente preparou pessoas especializadas em justamente estarem presentes nessa ceia. Pessoas que foram escolhidas na figura de Abraão pela sua fé, pela sua fidelidade inabalável ao Senhor. De sua semente foram escolhidas essas pessoas especiais para trabalhar a vinda do próprio Senhor, ou seja, a sua ceia, a sua encarnação. E o que aconteceu foi que ao longo das eras se diz que os judeus, infelizmente, vemos que a ceia agora mostrará aqueles que tanto fizeram-se participantes dessa ceia, como aqueles que também não fizeram, perderam esse convite e o banquete. Essa história se dá devido à seguinte maneira: quando os primeiros convidados foram chamados, os ditos judeus, se diz que parece que foi como se fosse um complô. Todos parece que combinaram em dizer, um atrás do outro, uma simples resposta, como se tivessem combinado secretamente, que diriam a mesma resposta: não. Não ao convite, todos com suas desculpas, cada um com sua maneira. Os primeiros grupos de pessoas disseram que não poderiam ir porque haviam comprado um campo. Nossos santos padres nos dizem que esses foram os judeus que infelizmente deram-se a tudo aquilo que são as satisfações de sua própria carne, aqueles que se deram aos prazeres, aqueles que mergulharam-se. E não só os judeus, aqueles que mesmo hoje, infelizmente, recusam estar vivendo o banquete, a ceia eucarística de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, sua encarnação, seu corpo, sangue, a Igreja Ortodoxa, a comunhão dos santos,
aqueles que compram um campo, ainda que em primeiro lugar se referiu aos judeus, hoje os que continuam negando essa ceia, a encarnação de Nosso Senhor, que é a própria Igreja Ortodoxa, do seu corpo e do qual ele encarnou da Virgem, isso significa que são aqueles que se dão aos prazeres da carne, ou seja, o próprio campo aqui, que comprei o meu próprio campo, ou seja, dedico-me aos meus prazeres, às minhas volúpias, como prioridade maior do que está indo àquilo que é esta ceia, ou seja, participar do banquete da encarnação de Nosso Senhor. Outros dizem que não poderiam porque haviam comprado juntas de bois e precisavam ir tratar desses bois. Esse grupo de pessoas, além dos judeus, representa todos aqueles que também foram dedicar-se aos seus negócios, às suas atividades financeiras e dedicam-se mais a preocupar-se com o lucro e a prosperidade financeira nesse mundo do que preocupar-se com estarem vivendo o mistério da encarnação do Senhor, novamente participando da Igreja Ortodoxa. Outros são aqueles que tiveram suas infinitas desculpas, cada um. Outros disseram que iam casar, outros disseram que iam fazer infinitas afazeres, e outros disseram que simplesmente não tinham tempo. E aí existem categorias e categorias de pessoas, e todas elas, se nós formos analisar, se referem tanto aos judeus como também no Novo Testamento, entre os judeus e das nações que também recusaram e continuam recusando participarem da comunhão da Igreja Ortodoxa. Muito bem. Mas se nós formos analisar, esse primeiro grupo, em uma palavra, refere-se aos judeus, que infelizmente negaram aquilo que é o convite para aceitarem a encarnação do Messias, como já ocorreu. Não aceitaram. E vamos analisar por que será que, se eram os amigos mais íntimos, o que aconteceu que todos, veja, nem todos, infelizmente, parece que resolveram, em sua maioria, combinarem não e darem as costas para esse convite, sendo que eles haviam sido os convidados especiais, ou seja, a festa foi feita para eles em primeiro lugar. A festa, quando foi pensada no Conselho Intertrinitário, quando foi pensado de onde viria o Messias, de que genética viria, de que estirpe, de que tipo de nação, de que homem, foi pensado o homem Abraão e depois o seu descendente. Por que essas pessoas que a ceia foi feita primeiro para ela, ou seja, imaginemos que fizemos uma festa já pensando que amigos chamaríamos. E ocorreu algo tão estranho que ninguém compareceu, vamos ter que chamar outros de última hora. O que aconteceu com os judeus? Que de última hora foi necessário que se chamasse outros convidados. Se formos analisar, queridos amados cristãos ortodoxos, os motivos pelos quais foram negando, nenhum deles era o pecado. Afinal de contas, comprar um campo é algo lícito, não há nada de mal em comprar um campo. Também cultivar bois em um campo, inclusive ótimo, para dar prosperidade a nós, é um negócio que mais rende no mundo, mais do que bolsa de valores, é criar gado, para sustentar a família, para fazer caridade. Depois, outros tiveram seus afazeres, e não vamos dizer que alguém que tem um afazer também está em pecado. Significa que há que ter atenção. Quando as coisas lícitas passam a estar em detrimento daquilo que é a prioridade de estarmos vivendo aquilo que é a encarnação de Nosso Senhor, modo de vida conforme a Igreja Ortodoxa, fazendo-nos presente daquilo que é o banquete eucarístico, significa que as coisas lícitas, permitidas, não é necessário nem entrar no mérito do pecado, as próprias coisas permitidas, lícitas, são exatamente tão nocivas quanto a quebra da lei e o não fazer da vontade de Deus, que nos impede de estar vivendo a própria comunhão com nosso Senhor e Deus Salvador de sua Santa Ceia, esse modo de vida em comunhão com Deus. Ao contrário, quando a coisa lícita é usada como desculpa para não estar vivendo a prioridade da comunhão com Deus, isso já tornou-se um pecado de uma maneira muito mais perigosa do que aquele pecado declarado. Por quê? Quando o pecado já é ilícito e público, é claro que nossa consciência já nos mostra mais claramente, nossos pais espirituais podem nos ajudar de maneira mais clara. Como já diziam os santos padres, prefiro as paixões da esquerda, ou seja, de coisas baixas que me atacam, do que paixões pela direita, que são escondidas em coisas lícitas e às vezes até em virtudes. Isso se dá exatamente nesse ponto de por que os judeus foram recusando. Não se deu por pecado simplesmente, mas o modo de vida que eles foram levando estava mais voltado para a sua realização aqui e agora do que preocupando-se com as interpretações espirituais e místicas do que seria o Messias, qual seria a sua natureza, qual seria a característica desse Messias. E é por isso que foram pensando exatamente naquilo que era a sua satisfação aqui e agora. Primeiramente os seus negócios, os seus afazeres, as suas prioridades passaram a ser distintas daquilo que foi chamado através de Adão, Noé, Isaac, Jacó e principalmente do seu pai Abraão.
Quando Abraão foi chamado, houve um chamado especial para ele mostrou uma fidelidade especial, foi testado, e isso foi distorcido depois, através dos seus descendentes, não vivendo Deus como prioridade, pois por toda a vida de Abraão, você tem uma coisa que ele demonstrou, foi que vivia em prol de buscar quem era o Deus verdadeiro, e não só descobrir quem era esse Deus verdadeiro, viver em comunhão e servindo esse Deus. Portanto, se diz Abraão, até nas orações do rei Manassés, quando se arrependeu, vendo a loucura que havia feito, ele proclamou aquela grande oração dizendo: tenha misericórdia de mim e de todo o povo, não por causa de nós, porque nós somos pecadores, mas por causa de teu servo Abraão, teu amado Isaque e Israel teu santo. Ou seja, até o próprio Manassés, rei Manassés, quando se arrependeu, professa que a única coisa que Abraão queria era servir ao Deus verdadeiro, encontrá-lo. E depois que encontrou que era esse Deus verdadeiro, descobriu o conhecimento do Deus verdadeiro, servindo como sua profissão número 1. Então isso não se deu, infelizmente, ao longo das eras. Os judeus foram desvirtuando-se, ainda que não pregavam abertamente a quebra da lei, porque eram judeus e defensores da lei, passaram a ter um modo de vida legalizando prioridades em detrimento da comunhão com Deus. O que aconteceu foi que, quando isso se dá, temos um pecado aí como legalizado, mascarado por coisas lícitas, e fica muito difícil. Somente pais espirituais muito duros, enérgicos, com muito amor às suas ovelhas, vão ter energia para chamar a pessoa para conversar e começar a trabalhar devagarinho, tirando essas camadas onde a pessoa legalizou a prioridade de vida, ou seja, o pecado, camuflado por coisas lícitas. E será difícil para nós pais espirituais, porque dizemos à pessoa: veja, querido, estás indo para um caminho distorcido. Por quê? Por que me julgas? Não, já houve pessoas que passaram por aqui que dizem que não foram estimulados por nós a seguirem suas loucuras. Ou seja, um pai espiritual do século XXI tem que ser aquele que é a pessoa que abençoa todas as agendas pessoais. Se nós dizemos não a algumas coisas que vemos que a longo prazo não dará certo para a pessoa, somos atacados, apedrejados com pessoas que humilham e pessoas que não estão destinadas a ajudarem as ovelhas. Ou seja, é uma distorção daquilo que é a lei. Um pai espiritual, nesse ponto, terá muita dificuldade, porque não é uma paixão isso dizer: veja, tu pecaste, arrependa-te, faça uma epitimia, vamos trabalhar, por exemplo, a paixão da luxúria e fornicação. Isso é facílimo de ser diagnosticado. É fácil de recorrer ao tribunal da confissão, chorar, pedir força, haverá tratamento, e a pessoa é ciente de sua podridão. Ótimo. Há mais alegria no céu um pecador que se converte do que 99 justos que ainda estão, por exemplo, no redil das ovelhas. Agora, quando uma pessoa legaliza o pecado em forma de falsa justiça, como é que nós vamos tirar a pessoa desse trânsito? Chamamos para conversar, a pessoa dirá: não estás me estimulando, não estás permitindo que eu cresça, ou estás sempre ajudando os outros e não a mim mesmo, ou estás em mim freando minha desenvoltura. Não é isso. É que nós sabemos que, na verdade, decoração de prioridade, assim como os judeus de coração foram afastando-se, devagar isso acontece de uma maneira muito clínica. O demônio é muito esperto. Ele não vai apresentar uma prioridade rápida àquele que já está hoje bem em forma, está de uma maneira fitness, ascética, vamos dizer. Ele vai cansando a pessoa. E não oferecendo de cara luxúria, ou avareza, ou os prazeres do mundo, suas satisfações, mas coisas em que a pessoa poderá se distrair. Primeiramente virá uma distração, depois haverá uma prioridade igualitária, a pessoa se dedica tanto à vida espiritual quanto à mesma energia a um negócio ou à sua própria necessidade física, e depois disso passará a dar mais prioridade às suas convicções e seu modo de vida do que interiormente. Estamos falando de algo interior, do coração individual. Estamos falando das profundezas de cada um, a agenda que cada um tem. Ou viver para ser santo, abdicar todas as convicções, viver para ser santo, tomar a cruz, negando-se mesmo, seguindo a Cristo até o fim, morte de cruz, crucificando-se com Cristo, como vimos na epístola de hoje, que é necessário morrer para nascer de novo. Esse é o resumo da epístola que nós lemos exatamente para os domingos antepassados. Para fazermos os filhos de Abraão, temos que morrer para o mundo. Porque há alguns que são feitos filhos de Abraão pela carne e negaram o Messias. Mas há aqueles que são feitos filhos de Abraão pela fé. Ser filho de Abraão significa fazer-se crente no único Deus verdadeiro e viver de acordo com essa promessa. Isso significa ser feito filho de Abraão. E por isso foi dito na epístola que é necessário morrer para nós mesmos, nossos desejos e toda a nossa convicção, e nascer para Cristo, nascer de novo. Quando uma pessoa devagarinho vai sendo iludida pelas suas distrações e sua agenda, isso passa a ser um grande problema para a sua prioridade. Algo lícito esconde um pecado oculto.
a intenção de, na verdade, não seguir a prioridade de doar-se integralmente ao modo de vida cristão ortodoxo. Isso foi acontecendo com os judeus. Isso nós chamamos aqui nesse ponto aquilo que chama-se a falsa justiça. Qual é o verdadeiro fruto da justiça? A justiça verdadeira, ela é fruto de um coração quebrantado e uma mente sempre humilhada. Ao contrário, a falsa justiça, ainda que por fora a pessoa cumpra os mandamentos da igreja ortodoxa, as festas, a comunhão, a confissão, mas interiormente ela tem coração orgulhoso, mente orgulhosa. E disso não sai nenhuma virtude. Chama-se a falsa justiça. Ou que depois evolui para a paixão que nós chamamos farisaísmo, a autojustificação. Sempre está justificando-se para manter-se como distorcedor da lei e também julgando como fariseu, achando-se sempre melhor do que os outros. É assim que começa. Portanto, qual é a verdadeira justiça? A justiça sempre é cumprida quando nós estamos colocando prioridade o modo de vida cristão ortodoxo. Como nós sabemos, essa justiça só tem frutos reais e é verdadeira quando ela é fruto de um coração quebrantado e uma mente sempre humilde, humilhada. Quando a falsa justiça, aparentemente nós vemos a pessoa frequenta, ela dá o dízimo, ela faz boas obras, ela ajuda, mas dentro de si, a prioridade não é de fato a comunhão com Deus e um coração quebrantado, nem humilhar-se na mente. Há o que em inglês nós chamamos hotness, ou seja, uma altivez, um tal orgulho que é difícil curar. E a pessoa vai frequentando a comunhão, a confissão, as festas, o modo de vida ortodoxo, mas esse orgulho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a pessoa pratica o que nós chamamos a falsa justiça. Aparentemente não há nada de errado com essa pessoa, mas logo veremos pelos frutos que a agenda pessoal dessa pessoa, por cultivar orgulho secreto na mente e no coração, deixará de ser a prioridade da deificação, do morrer para Cristo e viver com Ele. Será, na verdade, tudo, ou seja, coisas até lícitas. Mas de coração nós vamos percebendo que essa pessoa já está muito distante da piedade cristã verdadeira. E não demora muito. Caso, por exemplo, como foi os judeus, veio o Messias e ele pregou exatamente isso. Sejais mansos e humildes de coração, tenhais um coração semelhante ao meu. Eis que o profeta Isaías já dizia, o oráculo do Senhor, eis que vos arrancarei esse coração de pedra e vos darei um coração semelhante ao meu. Quando os judeus estavam cultivando a falsa justiça, com orgulho e mente altivos, quando veio o Messias e pregou exatamente o contrário, eles disseram, nós seguimos a lei. Mas esse tipo de mentalidade não cabe a nós termos. Nós queremos é dominar as nações. E houve uma distorção legalista sobre aquilo que eram os mandamentos. E o espírito da lei estava vazio, ainda que cumpriam. Cumpriam o sabá, cumpriam todos aqueles mandamentos e as regras, e nosso Senhor, na verdade, ficou como um estranho aos próprios descendentes de Abraão, seu servo, ao qual ele falou face a face, prometeu que dele encarnaria. E quando encarnou dos seus descendentes, os seus descendentes já não conheciam mais quem era o verdadeiro fruto dessa promessa, porque viviam o que nós chamamos a falsa justiça, que evolui para a paixão da autojustificação, o farisaísmo, que toma-se por direito e garantia. Eu sou já batizado e sou ortodoxo. Isso foi até por direito, sou melhor que os outros que não aceitaram a fé. Quanto a mim, tenho o direito de fazer tudo, menos o pecado. Ou seja, a licitude daquilo que é coisas permitidas vai passando devagarinho a ter mais graça, mais peso, mais amor, vamos colocando as coisas lícitas, do que a Deus. Isso já é uma legalização do pecado. Infelizmente é assim. Um alto grau de prelast que vem pela direita, disfarçado de virtudes, sem nenhum tipo de ilegalidade, impureza, ou mancha, ou mácula aparente, mas é uma paixão muito mais difícil de ser curada, e até a pessoa enferma, ela não aceita que está doente, ela nem entende o que nós estamos falando, porque é um demônio muito mais evoluído do que todos aqueles demônios que nos atacam pelas coisas baixas. Portanto, há que estar bastante atento a esse erro dos judeus. É por isso que quando veio a ceia, eles recusaram, e aqui se entende após essa explicação, porque os judeus negaram o convite e por unanimidade foram negando participar desse convite, porque tinham algo melhor a fazer. Ou seja, não reconheceram o Messias humilde e manso que veio, não para ser um líder militar ou político conquistador, mas para derrotar as paixões dentro dos corações. Isso não havia interesse aos judeus,
até porque eles já negavam que existiam as paixões, negavam que eram bons e perfeitos por serem filhos de Abraão. Como diz João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou essas coisas? Não sabeis que até de pedras, ou seja, até de pagãos e pessoas duras de coração, Deus pode fazer nascer agora mesmo filhos de Abraão? Ou acham que é algo somente em relação à cor, raça ou DNA? Já dizia São João Batista, sua pregação dura, ferrenha e verdadeira, encarando e desmascarando os fariseus. E então nós vimos que esses emissários tiveram que, no caso dos apóstolos, tiveram que pregar não mais aos judeus, mas às nações. É aqui que o convite foi dado pelas ruas da cidade, ou seja, não aos VIPs convidados, mas às ruas da cidade, todas as vilas foram dados os convites. E os servos disseram, Senhor, a casa já está lotada, todos foram convidados nas cidades, mas ainda há lugar. Significa essas cidades, aqueles que estavam nas cidades, todas as nações, todos os gentios, que os apóstolos viajaram para todos os confins da terra e levaram às nações aquilo que é a boa nova. O que aconteceu? Eles aceitaram. Aceitaram aquilo que era a boa nova, cheia de poder, a verdade eterna de Deus, cheia de poder pela pregação dos apóstolos, foi acolhida pelas nações. Mas ainda havia lugar. Então eles foram pelas ruas já não asfaltadas, foram pelas estradas e becos mais longínquos. Isso representa que os apóstolos em sua era não foram apenas as civilizações conhecidas, mas temos aí, por esse evangelho, a garantia que eles pisaram em todos os cantos da terra, que até eram desconhecidos por aquele mundo antigo, e pisaram nas terras que nem havia, nem conheciam que haviam civilizações, como sabemos hoje, pelo avanço das pesquisas, que os apóstolos, como Tomé, foi não só as longínquas Índias, mas de lá também chegou a América Latina, as Américas, mesmo naquela época apostólica, todos os cantos da terra, não conhecidos até pela civilização naquela época, foram abençoados pelo pisar dos pés dos apóstolos, cumprindo que a boa nova chegaria de norte a sul, leste a oeste, a todas as criaturas. E nós nem sabemos se talvez, por exemplo, os santos apóstolos talvez batizaram pessoas das civilizações antigas desconhecidas, e depois o que aconteceu foi que elas morreram e não deixaram sucessores. Mas a verdade é que eles chegaram a todas as nações, até as desconhecidas. Isso é a explicação de que eles não só foram pela cidade, mas depois ainda havia lugar. Pois então agora vão pelas ruas não asfaltadas, pelas ruas não ainda pavimentadas com asfalto. Significa todos os lugares mais longínquos. E eles também aceitaram e também vieram para esta ceia, ou seja, aceitaram de bom grado a encarnação, a revelação do Messias, do Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, esse foi um maravilhoso milagre da ceia, da encarnação de nosso Senhor, onde os judeus negligenciaram, mas as nações, os gentios, fizeram-se completamente dignos de todo louvor, por terem feito-se humildes, duros e orgulhosos que eram, cheios de crenças pagãs, se submeteram à pregação forte da verdade eterna do Senhor, que os levou a serem batizados da verdadeira e única igreja, a igreja ortodoxa, o corpo místico do próprio Messias. Aceitar o Messias significa ser batizado na igreja. Isso quer dizer que aceita o Messias, como está em moda as pregações, que as pessoas vão apostatando daquilo que é o cristianismo verdadeiro e vão aderindo a muita ênfase em certos trechos do Antigo Testamento. Isso é uma tática das mais antigas dos demônios, é frisar uma pessoa, engessá-la em muitas citações e interpretações literais e às vezes falsas interpretações místicas sobre o Antigo Testamento, e é um demônio muito antigo, muito bem conhecido por nós ortodoxos. A pessoa se desvincula das explicações patrísticas, abandona todas elas como tradição fundamental e única, como continuação dos profetas, inclusive, e diz que isso é algo inventado, ou pelo Império Romano, ou por Roma, ou por Constantino, ou pela tradição das igrejas infiltradas pelos gnósticos, e passam a querer buscar uma tradição viva do Antigo Testamento e se perde. É um demônio muito antigo, que tira as ovelhas do redil da igreja ortodoxa e leva elas para um outro tipo de pasto, e coloca tudo bonito, um pasto verde, ficou cercado, que a pessoa se será autoinflada com conhecimento sobre o Torá. Ora, o Torá é
o próprio Evangelho, cumprindo o sabá por o próprio Messias. E a única maneira de aceitar e viver esse sabá é tendo a sua energia, a sua divindade dentro de nós, através dos mistérios do Pentecostes, que é a própria Igreja Ortodoxa. Fora disso, não há como cumprir o sabá, fora dos sacramentos, fora da adquisição da energia da divindade do Senhor, dada a todo aquele que recebe o Espírito Santo já no batismo. E aí vão abdicar do batismo, vão fazer a circuncisão, vão regredir para algo que é uma tática antiga dos demônios, dar muita ênfase nisso que é a não aceitação de Cristo, mas sim de Messias. Algo que está inclusive em moda, infelizmente é uma tristeza que as pessoas, por não estudarem todas as táticas que o demônio fez ao longo desses 2000 anos de igreja, pela ignorância, não sabem que isso é um demônio comum, infelizmente. E agora tratemos um pouco, portanto, daquilo que é o nosso pai Abraão. Vemos que exatamente esses, os próprios apóstolos, que muitos deles eram descendentes de Abraão, esses sim, aceitaram e a promessa mesmo assim se cumpriu. Enquanto a maioria dos judeus negou, alguns deles foram fiéis e se converteram e aceitaram o verdadeiro Messias, como os apóstolos, a própria Teotocos, e os seus primos, seus irmãos por parte de José. Essas pessoas também eram descendentes de Abraão e cumpriram a promessa reconhecendo o Messias. Como Filipe, Natanael, essas pessoas contemplaram o Messias até em suas consciências, escutaram a voz dele no coração, e quando Cristo apareceu dizendo, vem, segue-me, reconheciam que aquela voz daquele homem era a voz que falava com eles em suas orações. Por isso, vemos que na figura do pai Abraão, o homem da fé, foi cumprida, portanto, a promessa, e as nações, através dele, se diz que todas as nações seriam abençoadas. Significa isso? Significa que através da semente dele, veria o Messias, e o Messias seria aceito por todas as nações. Isso é o significado de que de tua semente farei uma nação maior do que as estrelas do céu. E as nações todas serão abençoadas. Significa isso, que da semente dele nasceu o Messias. E todas as nações aceitaram o Messias. Logo por Abraão, todas as nações foram abençoadas. E Abraão é o pai da fé. Falamos um pouco, portanto, sobre esse homem, esse grande santo do Antigo Testamento, o patriarca Abraão, a sua descendência. E quem era esse homem? Esse homem era, na verdade, um cidadão que vivia na cidade de Ur, da antiga Mesopotâmia. E ele vivia conforme o modo de vida antigo. O seu próprio pai era um adorador zoroastra de fogo e de ídolos antigos, mas dentro de seu coração ele buscava a verdade acima de tudo. Estava todo o seu cercado, todo o seu arredor era pagão. Abraão não nasceu no meio judaico, descendente das crenças de Sem. Ao contrário, o seu próprio pai, se diz pela tradição, que era um que esculpia na madeira até ídolos de madeira para que os antigos adorassem. Os zoroastres, adoradores do fogo e todos esses pagãos. E mesmo assim, na cidade de Ur, ele buscava a verdade e checava. E algo em seu coração não era acomodado para com aquela adoração dos ídolos, e ele rezava dia e noite, buscando em sua consciência, fazendo pesquisas, observando a criação, anotando ciclos, pesquisando as tradições, até que ele teve em sua consciência uma resposta. Existe um só Deus verdadeiro. Quem é, eu não sei, mas eu vou procurá-lo até o fim de minha vida. E o que aconteceu foi que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus, vendo a sinceridade de Abraão, tratou de revelar-se a ele mesmo. Tanto era o desejo sedento e honesto de Abraão, ainda que em cultura pagã foi criado, de encontrar o Deus verdadeiro e conhecê-lo, que Deus, vendo que era tão sedenta a sua alma por esse desejo, fez um favor, se revelou a ele diretamente. Abraão, eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou quem tu procuras. E naquele momento, revelando-se a ele, portanto, mostrou-se a confissão de fé de Abraão por estar buscando a verdade em seu próprio coração. E nesse momento depois, obviamente, ele não só descobriu que era o Deus verdadeiro, como foi zeloso em sua fé e cuidadoso em obedecer e também confiar nesse Deus que disse a ele: abandona toda a tua herança, toda a tua parentela, toma a tua esposa e vai para a terra que eu te mostrar. E ele realmente confiou, foi humilde, fez isso, não só lutou para descobrir a verdade, vendo que a verdade era um Deus verdadeiro acima de todos os deuses,
o único Deus a ser adorado acima da terra e em cima dos céus, da terra e dos infernos, e depois mostrou confiança e foi, portanto, abandonou toda a sua nação, toda a sua parentela, toda a sua até herança e sua identidade, e com sua esposa Sara migrou para onde Deus mostrou, aquilo que hoje nós conhecemos como a atual Terra Santa, a chamada Terra da Promessa. E vemos que na figura de Abraão, portanto, esse tem uma das suas características que ele tinha entre hospitalidade, compaixão, misericórdia, um homem que sabemos que após sofrer muito, adquirir grandes posses de gado e de todo tipo de negócios, ele conseguiu grandes posses e dedicava parte do seu dia só ficando na frente de sua casa, aguardando viajantes e peregrinos que passassem para convidá-los a pousar em sua casa, lavar os pés desses convidados, dar de comer para que eles pudessem ir, porque ele entendeu que a natureza do Deus que ele encontrou para servir era um Deus ultra misericordioso, não era um Deus de justiça implacável, mas um Deus de amor. Então ele tentou imitar ao máximo esse Deus e seus frutos. Mas mais do que essas características de hospitalidade, que rendeu a ele até hospedar um dia o próprio Deus, porque tão era hospitaleiro que um dia Deus fez se hospedar por ele, além da sua compaixão e ternura, a maior característica de Abraão, indubitavelmente, é a sua fé. Quando pensamos em Abraão, pensamos que é o pai de todos os que têm fé. Pelas orações de Abraão é que cada um de nós, mesmo no século XXI, algo mexe em nosso DNA, que vibram moléculas a fim de buscarem onde é que está a verdade. Isso se dá pelas orações de nosso pai Abraão. Ponto. É o pai da fé e o pai de todos aqueles que possuem essa fé por algum motivo. Se tem algum motivo, estamos aqui pelas orações de nosso pai Abraão. Ponto. E de todos os outros que hoje comemoramos, seus descendentes, seus antepassados. Entre eles, o profeta Daniel, os 3 jovens da fornalha e todos os outros, antes e após a lei. E vimos que sua característica maior era a fé. Nós aprendemos dele, de Abraão, que a fé tem 2 faces, 2 características. A primeira delas é fé no único Deus verdadeiro, ou seja, a confissão de fé. Por exemplo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Pois bem, isso se dá pela confissão de fé de Abraão, que reconheceu um só Deus. E isso chama-se a fé confissional doutrinal. Mas existe outro tipo de fé, que Abraão também nos ensina, que é a fé chamada confiança total nesse Deus verdadeiro. A confiança zelosa e cuidadosa no Deus verdadeiro. Esse é um outro tipo de fé, que não é apenas uma fé confissional, é a fé íntima e de zelo em confiar que Deus está acima de qualquer tipo de adversidade neste mundo, que nos protegerá e que o que ele manda fazer, temos que realizar. E a fé de Abraão, portanto, foi vista muito mais além do que essas 2 características que eu estou dizendo a vocês. A confissão em um Deus verdadeiro, a confissão doutrinal de fé, e a confiança nesse mesmo Deus verdadeiro, foram provados mais além. Estava por vir a confiança dele em Deus. Não só manifestou sua confiança, descobrindo Deus em seu coração, sendo fiel à sua revelação, mas também sendo obediente e confiando. Não, abandona tudo e vai que onde quer que eu te leve, eu vou cuidar de ti. Confiou, foi obediente, mas a confiança de Abraão estava ainda por vir até onde seria testada. Foi prometido a ele que no auge de sua velhice, quando Sara já tinha quase 100 anos de idade, estéril que era, por toda a sua vida havia sido estéril, e já com quase 100 anos de idade, e Abraão nos seus auges dos seus 90 anos, também foi prometido a ele que, portanto, mesmo assim da aliança com ele e de seu descendente, veria o Messias. E ele nunca duvidou. A sua mulher estéril, passaram décadas e não veio filhos, ela ficou já centenária e ele não duvidava que alguma hora viria um descendente. De onde pode vir essa confiança? Somente de alguma convicção muito forte que Abraão resolveu ter em si. Por isso é o pai da fé. É normal que alguém que tem uma mulher estéril creia que ela um dia poderá parir? Ainda mais que essa mulher chegando aos 99, quase 100 anos de idade, pudesse ainda engravidar. E mesmo assim ele nunca duvidou que a promessa viria dele e do seu descendente com Sara. E mesmo assim, ele foi confiando e chegou o momento onde a promessa foi lhe dada. Ela concebeu.
no auge da velhice, quase uma centenária, engravidou de Isaac. E então Abraão regozijou-se na alegria de seu filho unigênito, vendo que Deus, óbvio, que uma hora ia realizar um milagre. E testando, provando a todos nós nas eras o que era a fé de Abraão, está aí a prova. Quando cansou no auge de sua convicção, deu a ele aquilo que foi prometido. E então, depois de prometer que a descendência do Messias veria dele, o Salvador encarnaria de sua semente, de repente, lhe deu o filho Isaque. Mas passou um certo interim e disse: dá-me, nosso Senhor, o verbo de Deus. Apareceu Abraão e o disse: sacrifica-me o teu filho Isaque. Naquele momento, nos diz Santo Irineu de Lyon, assim como também São Gregório Palamas, Abraão era um homem que, mesmo quando descobriu em sua investigação que a promessa foi dada a Sem através da descendência de Noé, e que de Sem viria o Messias, Abraão pesquisou isso e desejou com todo o seu coração fazer-se herdeiro da promessa dada a Sem. E desejou tanto isso que ganhou essa promessa. E, portanto, complementa São Gregório Palamas, mesmo quando estava indo, como mostra o ícone que temos no nosso monastério, que guardamos na proscomídia, onde mostrou esse grande sacrifício de Isaac por Abraão, São Gregório Palamas diz: em nenhum momento, enquanto ele estava subindo para o sacrifício, ele não duvidou que Isaac iria ressuscitar para que Deus pudesse encarnar dele. E veja até onde vai a confiança de Abraão como pai da fé em relação à festa que hoje celebramos. Onde nós somos convidados a fazermos dos antepassados de Abraão, não pela genética, não pela carne, mas pela fé em Cristo e na confiança, não só a fé em nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, os dogmas da igreja, mas confiança total de que fomos chamados aqui, não foi para perder. Não importa o que passemos, não importa as quedas, as paixões, as levantares, nós só temos que confiar que Deus nos escolheu como eu sou, com os meus defeitos, a cada um de vocês com suas qualidades, não importa. Deus sabe melhor do que qualquer um e antecipa-se, como diz Santo Isaac Sírio, com grande premeditação e antecipação, ele já está cuidando de qualquer um, como nós jamais podemos imaginar os planos de Deus para nós. Tudo já está traçado e há que confiar, sem hesitação. Se houver hesitação, cancelado. Deus não se relaciona com quem titubeia, com quem não tem fé, mas se regozija e é glorificado em seus santos quando esses têm fé. Nada faz com que Deus exulte e alegre-se mais quando vê uma pessoa que não hesita na fé. E essa foi a fé de Abraão. São Gregório Palamas diz que enquanto ele estava subindo, enquanto ele estava acendendo a fogueira e preparando o sacrifício, pois ele já estava deixando a água ferver para poder depois oferecer a Deus o sacrifício, acendeu a fogueira, enquanto afiava a sua lâmina, enquanto no momento crucial estava indo sacrificar com a adaga Isaac, e em nenhum segundo ele duvidou que Isaac, mesmo assim, seria aquele de que veria o Messias. Como? Não importava. Poderia ressuscitar? Para Deus, para Abraão, isso é completamente possível, vindo de Deus. Não importa que método Deus usaria, ele nunca duvidou que se Deus disse que de Isaac viria a promessa, e ainda que parecesse loucura que agora Isaac foi pedido o sacrifício, nunca ele em um segundo hesitou de que isso talvez fosse uma confusão ou uma ilusão. Foi até o fim, com força deitou seu punho com a adaga. E naquele momento, o anjo do Senhor segurou o punho de Abraão e dali foi feita a aliança para todas as nações, em nome de Abraão, a aliança dessa da qual nós participamos. Toda a Escritura, se formos ver de cabo a rabo, é um casamento. É um casamento entre o homem caído e Deus, através de suas alianças, através de seus testamentos. E a aliança com Abraão, o casamento da natureza caída com a divindade, começou aqui. Uma aliança foi feita com Abraão, como havia sido feita com Noé, e foi renovada com Moisés e até os profetas e os apóstolos e até o dia de hoje. A Escritura inteira é um romance, um casamento, onde o homem caído casa com a divindade, com o próprio Deus, através da fé de Abraão.
É a base de um casamento com Deus, é esse tipo de fé que não hesita. Uma fé que não só é confessional doutrinal, só há um Deus verdadeiro. E eu conheço Ele, sei quem Ele é e o chamo pelo nome. Mas, além disso, fé também significa confiança total nesse Deus que adoramos como o único Deus verdadeiro. E Abraão, portanto, ensina-nos através de sua vida que Ele é o Pai da fé. Por isso, fé no Deus verdadeiro confessional e confiança zelosa e cuidadosa total nesse mesmo Deus que provê tudo para aquele que nele crê e que o serve. Óbvio, acha que Deus não cuidaria daqueles que servem Ele voluntariamente? Claro que sim. Afinal de contas, Deus não é um Deus tirano, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, que tudo provê, tudo providencia, tudo crê, desde que não aborreçamos com falta de fé, com hesitação, com fé que titubeia, como disse o de Constrar. É um pecado até grandíssimo já começar a rezar sem acreditar que receberá o que pede. É ridículo, é patético diante a própria divindade começar a erguer as mãos para os céus, orar nos ofícios, nas orações de Jesus e nem crer que vai receber misericórdia. Isso já é um pecado terrível. A própria pessoa está afastando Deus dela. Porque Deus não se afasta de ninguém. Mas nós, pela falta de fé, afastamos Deus da nossa convicção. Mas aquele que não hesita, mas tem confiança total, a Deus se regozija. E nada mais faz com que Deus se regozije, quando nada agrada mais a Deus, quando ele vê um homem de fé. Como Cristo disse, no caso do Evangelho, quando viu a fé de várias pessoas que nem esperava que tivesse aquela manifestação, como ele mesmo se regozijou e disse, em todo Israel nunca vi tamanha fé. Como vi no caso daquele homem que disse, não, veja, Senhor, não é necessário nem que pises em minha casa, nem o Senhor diga que entres em minha morada. Eu digo para um servo meu, vai, ele vem, ele vai, basta que digas, que ele será curado. E nosso Senhor disse, nem em todo Israel vi tamanha fé. Significa que a fé, a convicção, sem hesitação, que mais agrada a Deus. E Abraão, portanto, nos ensinou essa convicção ao nível sem precedentes, e por isso ele é o pai da fé. Todos aqueles que se fazem antepassados no domingo de hoje, esse domingo é feito, é plantado para ir nos preparando para espiritualmente chegar bem naquela noite de Natal, onde estamos contemplando com olhos espirituais purificados pelo jejum dos 40 dias, para contemplar o cumprimento da promessa de Abraão através de nossos ofícios que nos levam a Belém. E Abraão, mesmo antes de morrer, devido à sua fé, foi recompensado. Aquilo que nós nem hoje na igreja vemos com os olhos físicos, mas os santos veem com os olhos espirituais, mas nós comemos e bebemos. Abraão viu, antes mesmo da instituição da Eucaristia, aquilo que era o cumprimento da promessa do próprio Messias. Como o Evangelho diz, que Abraão se regozijou quando me viu. E vós, judeus, que me veis aqui, hoje fisicamente andando entre vós, me rejeitais. Como nosso Senhor no Evangelho admoesta a todos aqueles fariseus. Se Abraão estiver aqui, se regozijaria. Porque de fato me viu e se regozijou, como diz nosso Senhor. E portanto, a partir da figura de Abraão, todos nós podemos fazer filhos deles, filhos da promessa, pela convicção na fé. Primeiro doutrinal, a fé ortodoxa, e depois tendo confiança de que se temos essa fé, esse Deus cuidará de nós e não precisa, de maneira alguma, se preocupar em fazer alianças com o mundo, preocupando-se se teremos ou não a honra de Deus para nós. É claro que Ele cuidará de nós, é claro que não podemos hesitar. É um pecado terrível a hesitação e dúvida após fazermos nossos votos do batismo, pensarmos se vamos ter forças ou não para sermos salvos. Isso já é falta de fé. Claro que seremos salvos se formos obedientes. Ou seja, a salvação é possível para todos. Depende de nós. Ou se faremos como judeus, que, como disse o Evangelho, a continuação desse Evangelho da leitura de Mateus diz, e muitos são chamados, mas poucos escolhidos, concluindo a parábola da cena no Evangelho de Mateus. Quem são esses muitos chamados? Todos, na verdade, são chamados, todas as nações, todas as eras, todos os credos, homem, mulher, judeu, grego, semita, jafista, cananeu, não importa. Todos são chamados para a ceia do Senhor. Mas poucos se fazem escolhidos. Aquele que se faz escolhido é justamente isso. Aquele que decide concluir em si a base da fé de Abraão e vivê-la em seu modo de vida. Poucos, infelizmente, são os que vão escolhendo tomar essas decisões e por isso mesmo poucos são os que se salvam. Essa é a explicação de por que muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos, na verdade, são chamados. E poucos se fazem escolhidos, fazendo-se filhos de Abraão, antepassados de Deus, não segundo a carne, mas segundo a promessa e a fé.
Vale muito mais ser filho de Abraão e herdeiro da promessa pela fé do que simplesmente pela carga genética, que isso não garante nada, como já disse João Batista. Até de pedras, Deus fabrica filhos de Abraão. Portanto, peçamos ao nosso pai Abraão que nos dê no dia de hoje, no mês antepassados, que antecede estamos a 2 domingos antes da festa da Natividade, que nos dê essa convicção total de sermos gratos por sermos sido chamados a esta ceia, e que graças a Deus até hoje não negamos esse convite, e que sejamos pela fé de Abraão e suas orações, assim como também de Abraão, o servo de Deus, assim como Isaac, o amado de Deus, e Israel, o santo de Deus, que possamos sempre estar convictos de que o nosso convite continua sempre. Um domingo, 2 domingos, as festas, sempre estamos convidados, e é um desaforo que nós demos as costas pelas nossas prioridades, não estar diante daquilo que é o banquete do Senhor. Hoje também comemoramos aqui uma das grandes virgens mártires da igreja, que também se fez filha de Abraão pela convicção total do Deus verdadeiro e dando testemunho até em derramamento de seu sangue, recebendo em troca a coroa do martírio. Aquela que rejeitou o noivo terreno para fazer-se noiva do noivo celestial. A grande Luzia da Sicília, da cidade de Siracusa, nossa padroeira de nossa cidade, Lusiânia, antigo arraial de Santa Luzia, fundada desde o século XVIII, essa cidade antiga de 276 anos de idade, assim como também de nossa humilde capela, que está tanto nossa capela doméstica como a que está sendo construída para ser dedicada à Virgem Marte Luzia em sua cidade de Lusiânia, no estado de Goiás. Este município, que depois da capital Goiânia, é um dos mais proeminente, o maior município de Goiás. Pois bem, meus amados cristãos ortodoxos, em breves palavras a respeito de Santa Virgem Marte Luzia. O nome Luzia vem do prefixo latino lux, que quer dizer luz, e providencialmente esta Luzia, ou Lúcia, exatamente faleceu daquilo que é hoje, o dia 13 de dezembro. O dia 13 de dezembro, a data de hoje que migrou pelo calendário civil para o dia 26, marca o solstício de verão, inverno nos trópicos. Ou seja, no hemisfério norte, ontem foi o maior dia de trevas que poderia existir. A partir de hoje, vocês podem ver que o clima já começa a mudar. E a posição do Sol, hoje, ele passou de um trópico a outro. Significa que estamos oficialmente no que diz respeito ao solstício de verão. No hemisfério norte, a noite mais longa foi a de ontem. E a partir de agora, os dias voltam a aumentarem e as noites encurtarem. E, no caso do hemisfério norte. E para nós, digamos assim, chegamos no auge da ensolaração do hemisfério sul. A partir de agora, os dias que estão bastante longos, vemos que hoje 5 da manhã já há sol, e hoje quase 7h30, 8 da noite ainda temos ainda o ocaso do sol. Agora, o auge de luz para nós da América Latina chegou, foi o dia de ontem. A partir de hoje, os dias vão começar novamente devagarinho a encurtarem-se, até chegar no inverno estarem mais curtos e as noites mais longas. O sol, como pulou de um trópico a outro, e providencialmente Luzia derramou o seu sangue exatamente nesse dia. Aqui é o homônimo da luz, como lemos nas vésperas e nos cânticos do seu cânon. O homônimo da luz exatamente adquiriu luz para as nações, que ela possa iluminar as nossas paixões, como foi lido ontem, nós que vivemos das trevas de nossas paixões e vícios e vilanias, que pelas orações daquela que é o homônimo da luz, possa iluminar com a lamparina de seu azeite de virgem, que era prudente e noiva de Cristo, as trevas de nosso coração e de nossos olhos noéticos. Quando os tropários de ontem disseram que Santa Virgem Marte Luzia ilumine nossos olhos noéticos, a primeira pergunta que fazemos é: o que é isso? Que tipo de luz é essa? E que olhos são esses? E como adquirir essa luz que dissipa as trevas e leva o homem até o conhecimento de Deus diretamente do coração? Se diz que a Santa Virgem Marte Luzia foi uma das virgens prudentes, podemos dizer no Evangelho. Ela se fez uma virgem prudente porque em sua lamparina, diz o tropário, um dos tropários e estiqueiras, derramando e vendendo seus dons aos pobres, aos nus e aos desabrigados, adquiriu através do óleo da misericórdia, ou seja, a esmola, óleo para a sua lamparina. E por isso em seu coração ela ilumina aqueles que têm as suas mentes obscurecidas. Qual que a igreja quer nos ensinar com isso? Primeiramente que no grego a palavra oleos quer dizer tanto o azeite, quanto também o verbo, a ação de dar esmolas. Para os gregos, esse ato de derramar azeite, ungir Cristo, ou ungir alguém, significa também derramar sobre ele esmolas. Quando diz que nós ungimos Cristo,
ele que é ungido, ou vemos no próximo outros Cristos, significa que nós temos que correr aos necessitados e derramar neles outro óleo da alegria. Qual é o óleo da alegria senão a caridade? Financeira mesmo, moedas, dinheiro. Quer alegrar um pobre? Mole. Ele com o dinheiro ele ficará feliz. Isso é chamado o óleo da alegria. Não só o óleo do Espírito Santo, que adquirimos para nós através da Igreja Ortodoxa, dos sacramentos, mas derramar o óleo da alegria a esmola aos pobres. Só que há uma economia financeira e espiritual involucrada nisso, Santa Luzia sabia bem. Assim que sabia que o seu martírio se aproximava, que seria perseguida pela sua convicção, uma vez que o tirano havia sido o seu noivo frustrado, denunciou ela ao tirano Pascácios, ela sabia que isso não iria sair bem e que seria denunciada. Logo pegou todas as suas posses, seus bois, suas joias, todas as suas pérolas, suas vestes boas e caras, e com sua mãe, da cidade de Siracusa e da Sicília, distribuiu a todos os pobres e oprimidos. E se diz que distribuindo esse óleo da esmola, ela ganhou o óleo que acende a lamparina. Quando dizemos que uma pessoa possui a chama da fé, essa chama precisa de azeite. O pavio, sem o azeite, não pode manter a chama acesa. A chama é a fé. E o óleo que as virgens possuíram, e que depois que o noivo entrou não havia mais como comprar, e que nem podiam pedir às imprudentes, das prudentes, porque não havia mais como, se passarmos isso a vocês, ficaremos sem. Essa explicação do Evangelho das Virgens Prudentes se diz o seguinte: fazendo obras de misericórdia, caridade e esmola, nós, em troca, alimentamos a fé que nos foi dada, adubando e irrigando-a para que ela se nutra e se desenvolva como a chama, com obras de esmola ao necessitado. E em troca ganhamos o Espírito Santo. Isso chama-se virgem prudente antes da vinda do noivo. E Virgem Marta Luzia literalmente fez isso e ganhou até mesmo o nome de homônimo da luz. E essa luz que arde nos corações, a chama da fé que ilumina, o que os gregos chamam fós e larão, essa luz jubilosa, qual é a sua natureza? Não é a natureza material, não é a luz dos fótons que provém do sol e da luz criada. Essa luz que ilumina os corações e que precisa ser mantida e alimentada com o óleo da alegria, a esmola, para que em troca o Espírito Santo nos dê o óleo espiritual que mantém a chama do Espírito Santo e os seus dons do Espírito Santo acendendo essa chama da fé. Isso se dá por uma luz que tem natureza incriada. Em uma palavra, uma luz eterna. Em outra palavra, a luz do próprio Deus que emana da Trindade para os humanos sem intermédio de ninguém. Em outra palavra, essa luz, além de força, coragem, sabedoria, explicações, é o conhecimento, inspiração. É por isso que nós, quando dizemos assim, o fulano teve uma ideia, aparece nos desenhos aquela lâmpada ao redor de sua cabeça. Mostra que ele foi iluminado, ele foi inspirado. No sentido de uma ideia e inspiração humana, isso se dá com essa anedota. No sentido de conhecimento da verdade de Deus, também se diz que o homem recebe luz. Luz no sentido de uma energia. E essa energia sendo a verdade revelada do próprio Deus. Quem Ele é? Ninguém conhece a Deus através de livros. Ninguém conhece a Deus através de explicações e sermões. Deus se revela na prática, por um modo de vida cristão ortodoxo, em luz, ou seja, em sua energia, em sua graça e seu poder. Ele se revela ao homem diretamente no intelecto, através de suas energias, através de sua luz e o ilumina. E como é que uma pessoa pode, portanto, como o Virgem Marta Luzia nos ensina, ganhar essa luz? Através do primeiro degrau da vida ascética, chamada praxis. Derramar o óleo sobre os pobres, derramar em esmola, é garantia total de que Cristo nos recompensará, fazendo-se até devedor de nós, homens, para nos dever um outro tipo de óleo. Se demos a esmola como óleo de caridade, Ele nos dará o óleo espiritual. Isso é seríssimo. É uma das maiores leis espirituais que mostram que o homem que segue os mandamentos. E qual é o maior mandamento? Amar o próximo. E qual a maior forma de amar o próximo? Fazer caridade. A financeira, física e a caridade espiritual. Que tem os seus 6 níveis. De vestir o nu significa também dar a ele o batismo. Dar a ele a confissão. Alimentar o faminto significa também dar de comer, inclusive dar uma palavra, saciar a alma com a sede da palavra de Deus, que alimenta a alma. Ou dar os santos mistérios, como fazemos na Igreja Ortodoxa todos os domingos e festas.
Saciar a sede significa saciar a alma de todas as agonias que ela precisa contra as suas paixões e dar a ela paz interior. Ou dar o próprio sangue de Cristo. Então há a caridade tanto física, quanto também a caridade espiritual, que possui seus 6 níveis de compreensão, em fome, nudez, abrigo, visitar na prisão, enfim, as caridades em todos os seus sentidos. Se nós fazemos isso, estamos cumprindo os mandamentos. O primeiro nível para adquirir luz é a praxis, uma maneira de continuar seguindo os mandamentos, custe ou que custar, negando a si mesmo, e não negando a Cristo, mas seguindo em uma cruz. Negando a nossa vontade e gradualmente nós vamos ganhando aquilo que é a purificação de nossos corações e mais luz vai entrando. Na diligência desse amor ao próximo, como a nós mesmos, cumprindo as obras de caridade, amando a Deus acima de todas as coisas, negando a nós mesmos para poder amar a Deus sobre todas as coisas, os anos dessa praxis levam-nos a outro grau de iluminação mais especial, chamado teoria, ou a visão de Deus, a visão divina, onde a luz criada agora não atua apenas purificando-nos por seguirmos os mandamentos, mas ao seguir os mandamentos, encontramos dos mandamentos Cristo, e Cristo vem morar dentro daquele que cumpriu os mandamentos, iluminando não mais a pessoa por fora, não só fortalecendo-a, mas iluminando ela com o conhecimento total dele, do coração, através do que nós chamamos luz noética. O coração e os sentidos espirituais passam a conhecer Deus de uma maneira que a linguagem humana não pode mais ensinar, através de revelações inarticuladas do silêncio, através da convivência com os pais espirituais. Dia e noite, em uma conversa, em uma liturgia, em uma confissão, coisas que nós nem podemos explicar em palavras na linguagem do silêncio do paraíso, nos são reveladas. Por exemplo, como alguém aprende a oração de um pai espiritual para outro, no momento que essa pessoa está preparada, ela recebe uma teoria. Ela dirá ao pai espiritual, hoje eu sei como tu oras. E o pai espiritual também entenderá. Ele não ficará pensando, quando foi que você olhou por dentro da fechadura, como eu fazia minhas prostrações? Ele entende, foi revelada essa pessoa, através das orações dele, através da purificação que essa pessoa, do desejo que essa pessoa manteve a Deus. Eu sigo os mandamentos, hoje, amanhã e depois. Caio, levanto, novamente estou aqui, pecador, com a cara lavada. Volto a seguir os mandamentos. 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Passam 16 anos, por exemplo. E digo, Senhor, todos esses 16 anos, eu voltei e voltarei a cumprir os mandamentos, importando quem sou ou não. E então Deus um dia, ok, o teu desejo é sincero. Toma, pum, uma pitada de teoria. Luz noética, podemos dizer, imaterial e eterna, revela à pessoa segredos que ela precisa para se salvar. Como São Paulo, que diz que até o terceiro céu, ou São Dionísio Areopagita, seu discípulo, também disseram que contemplaram coisas que a língua não pode dizer, porque não tem como ser dita, que os olhos não podem nem mesmo descrever, nem contemplar com a razão, que os ouvidos não podem escutar, nem o coração físico pode sentir, mas que o nous, ou seja, o coração espiritual, vive e experimenta. E isso chama-se a linguagem do paraíso, do silêncio. Temos as revelações da teoria, as revelações dos mártires. Ontem, por exemplo, comemoramos entre os mártires São Pedro Aleuta, e que grande presença na liturgia de ontem do próprio mártir São Pedro Aleuta, capaz de nos emocionar. Como podemos saber que ele estava presente, que ele se comunica conosco? Através da própria liturgia e das teorias. Como aprendemos de um pai espiritual, um dia um filho que deseja muito aprender a oração de Jesus, chega e diz ao pai, eu hoje sei como tu oras. Realmente não podias nunca me explicar, falastes e falastes, mas agora eu sei como tu oras. E ele perceberá também, como por um telefone, que essa pessoa entendeu, não porque um dia o espionou pela fechadura e viu quantas prostrações fazia, os movimentos, a respiração. Não, foi revelada essa pessoa, pelo desejo dela, pelo tempo de purificação que ela não existiu, pelo desejo sincero de aprender a orar, ela recebeu o dom da oração. Outros receberão o dom da humildade. Como aprender o que é humildade verdadeira? Não a humildade humana, mas a humildade de Deus. Impossível aprender de livros. Nem pais podem ensinar essa humildade, podem nos ajudar um dia a sermos humildes. Mas nem o sofrimento do mundo não ensina ninguém a ser humilde como Deus é humilde. Somente Deus pode nos ensinar isso quando Ele quer,
quando nós pedimos a Ele, dá-me o dom da humildade. E essas teorias é o que nós chamamos de luz. E por isso, Santa Luzia, Virgem Mártir, Luzia de Siracusa, é uma grande santa especialíssima, venerada por toda a Igreja Ortodoxa, mesmo os latinos e heterodoxos da Suécia, na Finlândia, na Itália, possui grande, mesmo Roma, mesmo os papistas têm grande devoção. Santa Luzia é conhecida como aquela que cura não só a cegueira, os defeitos de visão físicos, mas principalmente que dá a nós ortodoxos a graça de termos a iluminação espiritual, ela que é o homônimo da luz, e que derramando o seu sangue através do martírio, ganhou a coroa de noiva de Cristo e pode, como uma virgem prudente, mostrar a sua lamparina a nós, para que nós também possamos adquirir esta luz incriada, o Fós e Larão, que ilumina todo homem, que busca o conhecimento de Deus, o terceiro nível de conhecimento, acima até do Evangelho e dos Santos Padres, o conhecimento dos simples de coração, que purificados, veem a Deus face a face. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador de Cristo, faça-nos dignos pelas orações, primeiramente, do nosso patriarca Abraão, porque se essas orações não há nem fé, nem sabemos o que é fé convencional e fé de confiança cuidadosa em Deus, e também de Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, a fim de tendo esta fé, essa confiança, que isso evolua um dia, para que a luz criada faça que vejamos esse Deus face a face, assim como Abraão, antes da encarnação, visualizou a promessa e se regozijou através do seu Espírito. Que disso nosso Senhor faça-nos dignos pelas orações da Santíssima Ortodoxa. Todos os santos. Amém. Amém.